Vamos passar para a palavra aqui em nome de Jesus. Deus nos dê graça aqui. Vamos orar aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença mais um momento, Pai, para Te render louvor, Deus, e adoração, porque com todos os obstáculos nós estamos aqui, porque nós escolhemos, nós sabemos que nós dependemos da Tua presença, Pai. E eu peço a Ti, fala conosco nessa hora, em nome de Jesus, que não venha faltar, Deus, da Tua palavra, que não venha passar, mas que seja na medida necessária para cada um aqui, Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em nome de Jesus. E eu peço a Ti, Deus, livra e nos guarda de todo ladrão da palavra em nome de Jesus. Tudo aquilo, Deus, que tenta impedir de nós ouvirmos a palavra e nós prestarmos atenção, nos dá graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir em Números, capítulo 13, versículo 17. Números 13, 17. No versículo Números 13, 17. No 17 fala assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse: subi por aqui para que... Eu vou ler aí também, tá? Depois acompanha aí. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra que habita, se é boa ou má? E quais são as cidades em que habitam, se há arraiais, se em fortalezas, se em arraiais ou se em fortalezas, né? Arraial é aberto, né? Lugar aberto, ou se é fortaleza. Também qual a terra, se é grossa ou má, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos, tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. No versículo... assim subiram, versículo 21, assim subiram a espiar a terra, desde os desertos de Zin até Reobote e a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sessai, Etemai, filhos de Anak. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram... Vou ler só o 23 aqui, depois eu vou pular, tá? Depois vieram até o vale de Escol, dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Irmãos, olha só. O que nós precisamos entender aqui é que Moisés dá uma direção para aqueles homens. E aqueles homens ali, eles vão espiar a terra, vão ver o que tem na terra. Que povo que tem, se eles estão habitando em lugar aberto, ou se está bem murada, né? Ou se é uma fortaleza. O que tem na terra, se a terra é boa, se é má, enfim. Moisés dá uma direção, né, através de Deus ali, para eles. No versículo 28 vai dizer assim, o povo, eles chegaram e vão dar o relatório. Vão passar o relatório para o povo. Olha só. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb
fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Primeira situação aqui. Olha só, na nossa vida, o que eu preciso entender? Eu vou seguir a visão de Deus, porque na visão de Deus tem segurança. Então, eu vou ficar com a visão de Deus, você vai ficar com a visão de Deus. O que nós precisamos entender aqui, a primeira parte? Irmãos, faz parte da vida nós termos pessoas que pensam e veem as coisas de uma maneira diferente que nós. Isso faz parte, por quê? Porque se eu tiver em um caminho, tiver numa condição, e vamos supor, tá eu e o Floresval, nós concordamos, né? Eu vou ver uma coisa e ele vai ver outra, mas a gente está no mesmo objetivo. Só que vai servir o que ele vai falar e vai servir para ele o que eu vou falar. Por quê? Porque eu estou vendo outra coisa. E ele está vendo uma coisa, ele está observando uma coisa e eu estou observando outra. Irmãos, isso faz parte. Eles começaram a olhar e falou assim, ó: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. Presta atenção. E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram filhos de gente gigante. Irmão, presta atenção. Faz parte da vida nós termos pessoas que vão observar e vão olhar as coisas de maneira diferente. Mas eu não posso deixar entrar a minha opinião no que vai ficar ali. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso observar a voz de Deus, a visão de Deus. O que o Caleb fala? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Irmão, foi importante o que eles estavam vendo? Foi. Se eu vou daqui para Sorocaba, que é mais perto, vou daqui para Sorocaba. Então eu sei que dá mais ou menos uns 200 quilômetros, mais ou menos onde a gente vai, né? Costuma ir por ali. Ou Cerqueira César, na onde que eu já fui, é 300 quilômetros. Eu sei que um tanque de gasolina vai dar para eu ir. E lá eu vou abastecer e vai dar para eu voltar. Eu preciso observar que no caminho, que hora que eu vou? Vai estar escuro? Como é que é as rodovias? É boa? É ruim? É isso, vou observar isso. Mas em todo tempo, o que eu tenho que ter em mente? Ó, Deus vai me dar capacidade para ir e voltar em paz. Pode ter desafio no caminho? Claro que pode ter, é uma distância um pouco longa. Mas Deus vai nos dar a vitória. O que eu preciso fazer? Ficar com a direção de Deus. No 14:6, ó, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Então disse toda a congregação que os apredejasse, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação dos filhos de Israel. Irmão, o negócio foi tão sério, o povo ficou tão zangado com aquilo, que ele falou: vamos apedrejar eles. Eles queriam apedrejar Josué e Caleb. O que nós precisamos entender? Não, Josué, filho de Caleb, Josué e Num, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, nos espiaram a terra, rasgaram, falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor, versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, então nolas porá. Irmão,
que eu preciso ficar com a situação? Eu preciso ficar com a voz de Deus, com a direção do Senhor. Tem 12 que está querendo até tacar pedra nesses 10 que quer tacar pedra nesses dois aqui, porque eles estão enxergando as coisas de maneira diferente. O que nós precisamos entender? Irmão, você pode enxergar as coisas de maneira diferente, só que eu preciso ficar com a direção de Deus. Você precisa ficar com a direção de Deus. Olha só, tem coisas que a gente está num lugar e tem coisas acontecendo ali naquele lugar. E aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala uma coisa, e você fala assim, meu, será que está acontecendo isso mesmo? Às vezes a gente não está percebendo, mas tem gente que está percebendo que tem alguma coisa estranha ali no ar. E você fala assim, Jesus, mas será isso mesmo? Não é possível, aqui nesse meio de gente está acontecendo isso. Já está todo mundo identificado, todo mundo já sabe quem é quem aqui. Mas aí está acontecendo, tem gente que está enxergando coisa que você não está enxergando. Mas o que eu preciso entender? A última palavra quem dá é Deus, eu vou ficar com a visão de Deus. Eu não posso dispensar a visão de Deus. Mas está acontecendo isso. É importante eu analisar? Mas eu vou ficar com a direção de Deus. Vou ficar com aquilo que Deus está falando. Amém? Amém? Essa é a primeira parte. Deus coloca a gente do nosso lado com ótica, com um olhar diferente para as coisas. O que eu preciso entender? Vou dar ouvido 100%? Claro que não. Mas eu vou observar o que estão falando. Por quê? Porque tem coisa que eu não estou observando, que eu não estou enxergando. Mas de repente quem está do meu lado está. E assim acontece. Mas o que eu preciso entender com isso? Atentar e redobrar a minha oração. Por quê? Porque está enxergando coisa diferente. Nossa, Senhor, está enxergando coisa diferente? Eu não estou vendo isso, mas se eu não estou vendo, me dá atenção para ter cuidado diante das situações. E Deus vai dar. Eu vou entender que a misericórdia de Deus é sobre nós. Continuando aqui, vamos em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Ó, 6 no 11 até o 16, tá bom? E o anjo de Yahvé, o anjo do Senhor, veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no tanque de pressar uvas, a fim de ocultá-los dos medianitas. Versículo 12. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. Yahvé está contigo, valente guerreiro. Versículo 13. A que Gideão declarou, ai meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam, não nos fez Yahvé subir do Egito, entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então ele reclama da situação que está acontecendo. Versículo 14. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou, vai com a tua força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu que te envia? Ai de mim, meu senhor, contestou Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou, eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os medianitas como se fosse um só homem. Irmão, presta atenção. Às vezes, a gente nos depara com pessoas que elas não conhecem a Deus, mas elas estão fazendo coisa na força do braço dela, na estratégia dela, e está fazendo coisa boa. O que nós precisamos observar? Vamos ficar com a visão de Deus. No versículo 12, o que ele fala? No versículo 11. Versículo 11. Malhando trigo para... presta atenção.
que ele está fazendo? Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos medianitas. Isso aqui a gente já conhece. Mas o que ele está fazendo? Ele está usando uma estratégia diferente para preservar aquilo que eles têm na mão. Deus olha para aquela situação e vai lá e fala assim, não, nasceu um. Irmão, às vezes o que você está fazendo, você fala assim, puxa, eu acho que o que eu estou fazendo não é nada. Irmão, é sim. A mão de Deus está vendo, Deus está vendo o que você está fazendo em nome de Jesus. E o que eu preciso me atentar? Olha lá o versículo 12. Então o anjo do Eterno apareceu e disse-lhe, saudou, Yahvé esteja contigo, valente guerreiro. Já chamou ele de valente. Mas por que chamou ele de valente? Porque ele tomou uma atitude de maneira natural. O que eu preciso fazer? Deus está olhando cada atitude nossa. O que eu não posso ficar é com a voz da minha carne que vai me dizer assim, ó, você não está fazendo nada. Isso aqui que você fez não é nada. Irmão, Deus está olhando e Ele vai se manifestar e nos capacitar. Aí continua lá no versículo 14. No 14. Então o Senhor olhou para Gideão, vai com a tua força que tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos do Medianita. Ora, não sou eu que te envia? Não é eu que estou te enviando, não sou eu que te envia. Quem está te enviando sou eu. Ele fala, não sou eu que te envia, é outro. Tem alguém por aí? Não, irmão. O que eu tenho que fazer? Deus está olhando a nossa vida. Aquilo que nós estamos fazendo, a força que nós estamos fazendo as coisas. O que eu preciso entender? Que diante de cada situação, Ele vai nos fortalecer. Eu vou ficar com aquilo que Deus me fala. E Ele me fala que a gente é valoroso, que eu vou na força dEle. Ele vai estar conosco. É isso que eu preciso entender. Aquele povo estava enxergando que tinha gigante, tinha gente grande lá, tinha um monte de coisa acontecendo, mas eu preciso ficar com a voz de Deus. A gente está enfrentando situação que muitas vezes eu estou lá e estou enfrentando situação, mas não está no meu braço. Eu não estou enfrentando no meu braço, está no braço de Deus, está na força de Deus. Então, mais uma vez, irmão, fica com a voz de Deus. Primeiro, tem gente com visão diferente da nossa. Vamos observar, mas primeiro a última vontade é a visão de Deus. Segunda parte aqui, eu preciso olhar para mim, não com a minha visão, mas com a visão de Deus. O que Deus tem ao meu respeito? Pensamento de paz. O que Ele quer me dar? Quer me abençoar. Então eu vou olhar para a situação crendo que eu vou vencer essa situação na visão de Deus. Com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Olha só. 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Ó, segunda parte aqui. Primeira parte, sentido pessoal. Ele está olhando para ele com a visão dele. O que você precisa olhar para você? Com a visão de Deus. Samuel vai ungir um dos filhos do pai de Davi. Como é o nome do pai de Jessé? Vai ungir um dos filhos de Jessé. Nós já sabemos que é o Davi. O Samuel não sabe quem é. Irmão, o que eu tenho que fazer? Ficar com a visão de Deus. Olha só. Logo chegaram. Assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo, deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Versículo 7. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel, não te impressiones diante da aparência, nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como homem, não como ser humano. Vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Irmão, olha aqui. O que nós precisamos entender? Olha para essa situação com o olhar de Deus. O que o Samuel fez? Quando todo mundo chegou, olha lá, volta lá no 6. Ó, versículo 6.
logo que chegaram, logo que chegaram, então ele chegou. Beleza, chegou? Assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Irmão, fica com a visão de Deus diante da situação. O que o Samuel olhou para o Eliabe e falou? É esse. Irmão, muitas vezes nós achamos que essa situação é o nosso livramento, que essa estratégia é a nossa salvação, vai resolver a nossa vida. Toma cuidado, espera a visão de Deus se manifestar diante da situação. É mais ou menos assim, ó. Fulano, tá fechado o negócio? Tá fechado, tá combinado? Tá combinado. Ah é, tá combinado? Beleza. Apertou as mãos, tá firme o negócio? Tá. Aí sai eu fazendo um monte de compromisso porque eu já fechei o negócio, tá tudo pronto. Calma. O que ele vai falar aqui no versículo 7? Olha o que ele fala. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência. Irmão, tem situação que tem uma aparência, chega cheio de aparência na nossa presença. Ah, o que eu preciso entender? Toma cuidado. Às vezes nós vamos num lugar e somos abençoados em lugar que você fala assim: puxa, aqui não vai sair nada. Vou aqui porque eu tenho que ir mesmo, já dei a minha palavra, eu tenho compromisso comigo mesmo e eu não vou desonrar. É de lá que sai o milagre. Ou também pode não ser. Mas o que eu preciso entender? Não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Irmão, tem situação que eu tô crente ali, ó, vai dar certo, tá na minha mão, é minha e pronto, acabou, já resolveu a minha vida. Irmão, não vai nessa não que é furada. O que ele falou? Ó, eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Fica com a visão de Deus, não dispensa a visão de Deus, dispense a voz da carne, a voz do diabo. Por quê? Porque ele chegou naquela situação, é o Eliabe, passou todo mundo, não era nenhum daqueles. Deus poderia falar: você vai chegar lá e vai ungir Davi, é o Davi que você vai ungir. Não, ó, não olha para ele com aparência, pela aparência não, coração não serve, nem esse, nem aquele outro. Irmão, em nome de Jesus, fica com a visão de Deus. O Gideão, ele olhava para ele mesmo, com visão natural, com situação natural, e falava assim: não, eu vou ficar com a visão de Deus. Eu acho que não dá para me ganhar nada, a minha casa é a menor, eu sou o mais pobre, ninguém se importa comigo, na minha família eu sou o menor. Irmão, a gente não vai na nossa força, a gente vai na força de Deus, na força do Senhor, e é assim que nós vamos vencer, é na capacidade de Deus. Eu não posso olhar para aquela situação e falar: a minha bênção está ali. Quando eu viver e passar por ela, eu vou falar: por aqui que Deus me abençoou, que é diferente. Irmão, continuando aqui, em ficar com a visão de Deus, vamos abrir em 1 Reis 13:8, só mudar aí umas folhas para frente. 1 Reis. Capítulo 13, versículo 8. Olha só, no versículo 8 diz assim: mas o homem de Deus explicou. Tá, vamos lá. É aqui mesmo, tá certinho. Deus dá uma direção para um profeta. Ele fala: vai lá, na cidade tal, de Judá, em Betel. E Jeroboão estava junto ao altar, queimava incenso. Irmão, ele fala: vai lá e você clama contra o altar lá. E eu vou honrar tudo que você falar. E Deus honra ele mesmo. Ele
o guarda vai pôr a mão nele, a mão fica dura lá e vira pó. Jeroboão estende a mão sobre ele, a mão fica dura, depois ele ora, a mão volta ao normal. Só que ele deu uma direção para ele. Mas o homem de Deus replicou ao rei: mesmo que me desses metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia. Tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar. Versículo 9. Porquanto recebi de Yahvé, de Deus, esta ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. Irmão, Deus deu uma visão para esse profeta, uma direção. Ó, você vai lá, vai clamar contra o altar, e ele clama lá, Deus honra ele e tal, acontece lá os negócios lá, mas você não vai comer nada lá, não coma nada lá. Coisa alguma você vai comer lá. Irmão, em nome de Jesus, fica com a visão de Deus. O que ele fala aqui? Volta lá num versículo antes. Ó, no finalzinho. Tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar. Irmão, tem lugar que eu não posso saciar a minha sede, eu tenho que sair dali em nome de Jesus e ficar com a direção de Deus. Eu não posso saciar a minha sede, tem lugar que eu não posso nem beber água. Deus falou, fica com a visão de Deus. O que vai dar aqui no final? A gente já sabe o que vai acontecer, mas continua aqui no versículo 14. Nessa cidade tem um outro profeta. Um profeta lá mentiroso, do diabo. Ou se tornou do diabo e deixou o diabo entrar nele. Partiu em busca do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e perguntou: és tu o homem de Deus, vindo de Judá? E ele respondeu sim, versículo 15. Em seguida, o profeta convidou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Versículo 18. Contudo, fica com a mão no mouse aí, meu jovem. Ajuda nós. Contudo, ele vai explicar. Ele vai falar para o profeta: ó, eu não posso ir lá, não posso comer, não posso fazer nada. Irmão, é mais difícil eu ficar me responsabilizando do que eu falo, do que se eu ficar quieto. Fica com a visão de Deus, não pode fazer, não faz, mas não fica dando satisfação a quem não interessa. Era ele Deus, para que ele vai ficar dando satisfação? Presta atenção. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta, como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia o velho profeta não estava dizendo a verdade. Se não estava dizendo a verdade, estava mentindo. E quem mente é do diabo. Irmão, olha só, o que eu preciso fazer? Deus é fiel, Ele vai usar alguém para falar com você? Vai, mas eu preciso estar caladinho. Ó, eu não falei, ó, ninguém me falou nada da sua vida e Deus está falando. Então é Deus. Ah, mas eu falei. Vai vir um conselho de Deus, um conselho com base na palavra? Vai, com base na palavra. Mas o que ele faz aqui? Ele mentiu. Entrou na cilada aqui do Satanás do inferno. Não era para ele entrar nessa cilada. Mas por que ele entrou? Porque ele largou a visão de Deus. Deus deu uma visão para ele. Ó. Anda na visão de Deus. O cara estava mentindo. Não era mentiroso, mentiu. E depois Deus fala através dele para falar com o profeta. Põe aí no versículo 19. Ó, diante disso, o homem de Deus voltou com ele e comeu pão em sua casa. E saciou a sede que sentia. Irmão, estava numa necessidade. Na hora da necessidade surgem situações, mas o que eu preciso fazer é ficar com a visão de Deus. Não larga a visão de Deus por nada.
Ah, mas Deus te deu uma visão, tá? Chegou um momento de desafio, aí você lembra do que o Paulo falou. O que o Paulo falou? Ó, eu já sei ficar com fome e eu sei estar com a barriga cheia. Eu sei estar com dinheiro no bolso, mas também sei estar com o bolso vazio. Tem hora que eu passo fome, tem hora que eu como muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou lembrar dessa parte. Olha que maravilha ter a Bíblia completa, né? Eles não tinham nem chegado do Paulo ainda. Veio o profeta idoso que havia feito o homem retornar. Quando estava sentado à mesa, Quando estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar. Agora Deus falou de verdade. Até o profeta velho ficou estremecido, porque falou, Deus falou comigo aqui para falar com ele. Vai, 21. E ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim fala Yahvé, porque foste rebelde à palavra de Yahvé e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus. 22. Mas voltaste, comeste e saciaste a tua sede no lugar sobre o qual havia prevenido, não comerás, nem beberás ali. Por isso o teu cadáver não será sepultado no túmulo de teus antepassados. Versículo 23. Assim que o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou o jumento para ele. Versículo 24. No caminho, um leão atacou e matou, mas o seu corpo não foi destruído. Ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Irmão, o leão não comeu, só matou só. Por que ele matou? Porque ele descumpriu a direção de Deus. Ele descumpriu aquilo que Deus tinha falado. Meu irmão, não saia da direção de Deus, fica com a visão de Deus. Mas foi um homem de Deus que falou, irmão, às vezes, sabe o que acontece? Deus quer nos ensinar a viver daquilo que Ele tem para a nossa vida, da visão dEle. Mas aí no meio do caminho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou seguir a voz do profeta velho, daquilo que não foi o combinado de Deus. Se Deus falasse, Deus ia dar as coordenadas, volta com ele. Deus falou com ele, Deus vai usar um caminho para nos falar e eu preciso ficar com a visão de Deus. Não posso dispensar a visão de Deus. Olha só o que... Olha, irmão, eu não sei se... Põe aí para mim, Provérbios aí. Por favor. Provérbios 7. No versículo 3. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Versículo 4, rapidinho, tá? Dize a sabedoria, tu és minha irmã. E ao entendimento, considera-te teu parente. Fala para sabedoria, você é minha irmã. Entendimento, você é meu parente. Vai lá, versículo 5. Eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não vou ler o que vai falar aqui, tudinho, porque é muito extenso. Mas põe lá no versículo 8 para mim. Ela ia e vinha pela rua, próxima à esquina, de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Tá falando... Peraí, vamos ler lá, vai rapidinho, vamos. Irmão, põe lá isso. Saberão manter longe da mulher imoral, da pessoa leviana e da bajuladora. Entenda o seguinte, aqui tá falando de uma mulher, que ela é sem vergonha, mas eu quero que você entenda que isso aqui é o diabo. Presta atenção, versículo 6. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, jogo rápido, gente, vi entre os incautos, no meio de um grupo,
de jovens, um rapaz deveras sem juízo. O que é sem juízo? Não pensa. Quando eu não penso, eu vou na onda dessa mulher. Olha só o que vai falar. Olha como que o diabo vem. Isso daí pode ser qualquer situação. Ela ia e vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, próximo à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela, versículo 9, vamos ligeiro. E estava chegando o crepúsculo, à noite, o final do dia. Caíam as sombras do entardecer e rodeavam as trevas da noite. Eis que a mulher lhe saía ao encontro com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela é sedutora, espalhafatosa, seus pés não suportam ficar em casa. Olha como que é a estratégia do diabo. Um momento na rua, outro nas praças, em cada esquina se detém à espreita de sua vítima. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou, olha o que ela declara: tenho em casa carne dos sacrifícios de paz que hoje preparei para cumprir os meus votos. Por esse motivo, saí ao teu encontro a buscar-te e te encontrei. Olha só, já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também já perfumei a casa, um monte de atrativo. Eu preparei tudo. Tem comida, tem um monte de atrativo, cama e ambiente com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemos-nos. Ele não vai falar desse jeito. Vai falar assim, ó. Ele não vai falar desse jeito. O diabo vai falar embriaguemos-nos? Não. Essa aqui é uma palavra mais diferente, né? Ele vai falar assim, não, vamos lá tomar uma em casa. Vamos lá conversar. Vamos lá fazer isso. Embriaguemos-nos com as delícias da sensualidade. Até o amanhecer, gozemos os prazeres do amor. Versículo 19. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de prata. Não retornará antes da lua cheia. Assim, com sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu com a lisonja e volúpia dos seus lábios, o arrastou, versículo 22 e 23 para terminar. E ele, sem refletir, no mesmo momento a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como um servo que corre em direção à emboscada, versículo 23, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Meu irmão, o que eu preciso entender? O que está falando aqui? Está falando de uma mulher adúltera, que o marido dela saiu, e tem um jovem lá que está distraído, incauto, e ele entra naquela situação. O que eu preciso fazer? Eu preciso ficar com a vontade de Deus, com a visão de Deus. Porque como é que o diabo vai vir? Ele vai vir falando assim, ó, lá na minha casa, lá tem suprimento. O diabo vai vir desse jeito, com um monte de palavra, com um monte de coisa, ó, lá tem isso, tem aquilo. Não vai na onda do diabo. Ó, tem essas coisas, tem suprimento para você. Vamos lá, vamos se divertir, vamos beber a noite toda, aproveitar a vida e não sei o que. Irmão, toma cuidado. Fica com a visão de Deus. O profeta morreu porque ele saiu da visão de Deus, jogou fora, por culpa de uma outra situação. Eu preciso fazer o que? Não importa o que aconteça. Fica com a visão de Deus. Como é que o diabo veio? Veio cheio de ideia. Não, faz isso mesmo. Depois não vai dar problema nenhum. Pode vir. Chega lá, como um boi que vai para o matadouro, um animal que vai em direção da flecha, um passarinho que vai na direção do alçapão. Irmão, toma cuidado, fica com a visão de Deus. O que é ficar com a visão de Deus? Em nome de Jesus. Põe o Gênesis aí, vai, vamos finalizar correndo aí. Então,
Ló ergueu e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar, e era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. E isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Vai lá. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste, assim os dois se separaram. Abraão ficou com a terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento, até próximo da cidade do vale. Vai lá, versículo 3. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas, praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, irmão, presta atenção. Onde está a minha bênção? Ficar com a visão de Deus. Onde está o meu milagre? Para onde que Ló escolheu? Ló escolheu o lugar verdinho, bonito, a coisa mais linda. O que o Abraão ficou? Ficou com o lugar seco, com o outro lado. Só que o lugar seco, na onde ele estava, tinha a mão de Deus, tinha a visão de Deus. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observa bem do lugar que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. E toda a terra que vês eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Irmão, em nome de Jesus, presta atenção nessa situação. Eu vou escolher ficar com a vontade de Deus, com a visão de Deus. Ele escolheu o lugar sequinho, o lugar bonito. Sabe o que acontece? Põe no Lucas aí. Nós estamos nessa situação. Esse jovem do Provérbios aqui, depois você lê e relê de novo, vai falar exatamente de uma mulher maligna, mas isso aqui é o diabo querendo tirar aquilo que a visão de Deus. O profeta estava com a visão de Deus, estava abençoado, estava fazendo tudo o que tinha que fazer. Entrou, saiu fora da visão, aceitou a visão do diabo. Não aceite a visão que o diabo tem. O diabo fala para ele assim: volta comigo, come pão na minha casa, vamos lá, Deus mandou, o anjo mandou. Fica com a visão de... O que é ficar com a visão de Deus? Você veio, Deus falou contigo, lá no meio do caminho pode surgir uma dúvida, uma indecisão. Jesus, o Senhor me deu direção. Se o Senhor não falar comigo, eu não vou arredar o pé. Mas vai até o fim. E Deus, se precisar mudar o curso, Ele vai mudar o curso. Paulo não estava querendo pregar em Bitínia? Estava lá, mas o Espírito Santo impediu dele pregar lá. Então o que eu preciso fazer? Não vou sair da visão de Deus. Vou ficar com a visão de Deus. Sabe por quê? Eu não estou enxergando lá na frente, mas Deus sabe o que é a minha estrutura. Essa estrutura, Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. E eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Presta atenção. O diabo pegou e falou: Pedro, o diabo tem autorização para peneirar a sua vida. Mas eu orei por você, irmão. Deus vai enxergar lá na frente. Eu não estou enxergando, mas Deus está enxergando lá na frente. O diabo está querendo pegar fulano lá, está querendo pegar a casa de não sei quem. Peraí, vou interceder por ele. Irmão, Deus conhece a sua estrutura, fica com a visão de Deus. Continua aqui, 33. Mas Pedro replicou, olha só, não se conhecia, não sabia quem era ele. Nesta ocasião: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto à prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes me negará. 3 vezes negará que me conhece, irmão. Ele negou, no versículo 54, inicia lá, não precisa colocar não. Ele vai falar lá e nega Jesus: não conheço esse homem. Irmão, o que eu preciso fazer? Fica com a visão de Jesus. Jesus está enxergando o que vai acontecer lá na frente. Jesus está enxergando que se eu ir lá comer pão, voltar pelo mesmo caminho, um leão vai nos pegar. Se eu seguir o caminho que o diabo está falando, tem isso, tem aquilo, só atrativo, né, da carne, vai dar morte, vai ser como um boi indo para o matadouro. Por que ele intercede por nós? Olha só, intercede, Romanos, intercede, Espírito Santo.
Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós. Irmão, está intercedendo porque eu não estou enxergando o que vai acontecer lá na frente, mas Ele está intercedendo por mim e por você. Ó. Intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavras do outro. Aquele que sonda os corações conhece quem é? Deus. E aquele que conhece os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito Santo, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Irmão, em nome de Jesus, o Espírito Santo está intercedendo por você, eu estou intercedendo por você, o outro irmão está intercedendo por quê? Porque nós não estamos na visão de Deus, eu estou enxergando outra coisa. Não, Gideão, vai meu filho que eu estou com você. O Caleb, gente, eu vi gigante lá também, eu vi gente grande, eu vi que tem desafio, mas Deus é conosco, vamos para cima do negócio. Ó Jesus, ó Senhor, encontrei minha bênção, encontrei meu milagre, Senhor, é essa situação. Não vai nessa onda não, que é furada, não é esse não, entra lá, aí está lá a situação. Vai para um lado, vai para o outro, né? O inimigo vai para um lado, tentando nos atrair. Não, sai disso. Não segue a ideia, não volta não, fica com a visão de Deus. Por que o Espírito Santo está intercedendo? Por que Jesus está intercedendo? Porque nós não estamos com a visão que Deus tem, nós não estamos enxergando o espiritual. Presta atenção, esses homens aqui, que foram espiar a terra, estavam vendo só o natural. Tem gente que vai andar do nosso lado que vai ver só o natural. E é isso mesmo, vai ver só o natural. Mas Jesus está vendo o espiritual. Fica perto de quem está vendo o espiritual. Lá na frente pode dar problema. Lá na frente dá problema, porque o Espírito Santo está intercedendo. Eu não sei nem orar. Entra a situação, mas por que eu tomei essa atitude? Dá tempo de consertar. Não toma a atitude, deixa o Espírito Santo interceder. Ah não, faz o seguinte, ó, sabe de uma coisa? Vamos brigar não, escolhe o que você quer, que eu vou ficar com o outro lado. Vou deixar você escolher. É mesmo, Abraão? Tá bom, então eu vou para o outro lado. E foi. Mas eu fiquei com a vontade, com a visão de Deus. Logo depois, estava certo? Claro que estava certo. Acabou de separar ali, de separar a sociedade ali, deu certo. Deus veio e falou. Então estava no caminho certo. O que eu não posso fazer é tentar saciar minha sede no lugar errado. Eu não posso seguir a ideia da minha carne, a visão da minha carne que está vendo um monte de gigante. Mas o que eu tenho que fazer? Entender e ficar com a visão de Jesus, que está falando que Ele está intercedendo por nós, o Espírito Santo está intercedendo por nós para nos dar a vitória. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.